Então, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Quando Marx empreendeu a análise do modo de produção capitalista, esse modo de produção ainda estava em seus primórdios. Marx orientou suas investigações de forma a dar-lhes valor de prognósticos. Remontou as relações fundamentais da produção capitalista e, ao descrevê-las, previu o futuro do capitalismo. Concluiu que se podia esperar desse sistema não somente crescente do proletariado, mas também, em última análise, a criação de condições para sua própria supressão, tendo em vista que a superestrutura se modifica mais lentamente que a base econômica. As mudanças ocorridas nas condições de produção precisaram mais de meio século para refletir-se em todos os setores da cultura. Essas mudanças põem de lado numerosos conceitos tradicionais, como criatividade, gênio, validade eterna e estilo, forma e conteúdo, cuja aplicação incontrolada e no momento controlável conduz à elaboração dos dados no sentido fascista. Com você aí, Luciano e Edwin. Certo. Aí, para a introdução, nesse momento, então, assim, o que é isso, né? Walter Benjamin, nesse texto, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, ele vai fazer uma crítica à mídia, né, à fotografia e o cinema, com um olhar da estética. Ele continua com a teoria da estética em Adorno. Ele vai discutir a própria reprodutibilidade e que acaba culminando com a indústria cultural na destruição da aura. Uhum. Nesse primeiro momento, é que ele coloca, que você colocou aí no texto, Lei, sobre superestrutura e infraestrutura, é um apontamento que Walter Benjamin faz sobre superestrutura e infraestrutura, no início do seu texto. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. É para dizer que o avanço tecnológico alcançou o mundo moderno e as pessoas numa velocidade espantosa. O computador, a engenharia genética, o celular seriam algumas dessas inovações. O que Benjamin está dizendo é que saímos de um mundo mediado por uma técnica manual e artesanal para um mundo marcado e mediado pela técnica industrial. E Marx relata essas mudanças mostrando as variantes dos modos de produção que acontecem por meio de uma tipologia dos distintos modos de produção, os quais caracterizam etapas da história humana. Bom, nesse sentido podemos dizer que no primeiro momento houve o comunismo primitivo, o antigo, o feudal, o capitalismo e o comunismo. Identificamos ainda o modo de produção asiático que compreende as sociedades orientais e as pré-colombianas da América. Com isso, não pode-se pretender dizer que o progresso social encaminhava-se linearmente em uma única direção, àquelas trilhadas pelas sociedades ocidentais. Não é isso que Marx está dizendo. O que ele está dizendo, e ele dá um exemplo muito legal, é que ele vai dizer o seguinte, olha, o moinho movido a braço nos dá a sociedade do senhor dos feudais. O moinho movido a vapor, a dos capitalistas industriais. Os homens, ao estabelecerem as relações sociais vinculadas ao desenvolvimento de sua produção material, criam também os princípios, as ideias e as categorias conforme as suas relações sociais. Portanto, essas ideias e essas categorias são tão pouco eternas quanto as relações às quais servem de expressão. O que Marx está dizendo é que as relações sociais são produzidas pelos homens. E quando essas relações são substituídas também as forças produtivas. É isso que aconteceu. É por isso que a obra de arte ela vai tomar uma outra dimensão. Então, o que Benjamin vai dizer é que vivemos hoje um modo de produção capitalista. Um modo e um mundo de produção mediado exclusivamente pela técnica, que traz em si um valor de mercadoria aos objetos, valor de fetiche e valor de exposição em relação às obras de arte. Segundo Benjamin, isso foi possível devido, como a Cirlei colocou, ao deslocamento dos modos de produção na história humana.
de se produzir e conhecer a vida, não mais em termos tradicionais, mas em termos industriais. E para fazer essa reflexão, Benjamin, no início do seu texto, nos chama a atenção para o que seja superestrutura e infraestrutura. Então ele vai ali naquela ideia de Marx para dizer, olha, saímos de um mundo tradicional para um mundo agora que é industrializado, que vai pedir a reprodução dos objetos. Né? Aí os homens também, nessa reprodução, vão se tornar mercadorias também. Né? Então Benjamin por outro faz... lado, pode falar. Ele faz uma visão dessa história toda, dessa modificação que a técnica vai fazendo com o homem, né? Na verdade, que a tecnologia vai produzindo no homem. Só que ele faz essa visão, esse olhar através da arte. Porque a arte vai sendo impactada por essa tecnologia ou pelas técnicas, e a arte influencia também, ou forma o modo de ver a realidade. Né? O homem é formado por isso, então essa modificação da técnica também vai mudar o modo como ele vai ver a realidade dele. Né? Isso, eu acho bastante interessante essa questão. Que o homem vai perceber a realidade, vai perceber uma realidade desfocada. Ele vai perceber uma realidade, mas não aquela realidade que ele percebia no mundo feudal. Talvez nem consiga perceber. Né? Então, neste aspecto, é que a obra de arte, na era de sua reprodutibilidade técnica, passa a ser significativa, pois vai discutir o que é reprodução técnica, valor de eternidade. Todas essas palavras, esses conceitos vão estar na obra de Benjamin, com essa virada que essa discussão vai dar. Né? Saímos de um mundo feudal para um mundo industrializado. Então, ele vai colocar em questão o que é reprodução, o que é técnica, valor de eternidade, valor de culto e valor de exposição, fotografia, cinema, teatro, recepção de quadro, estética da guerra. Todos esses mecanismos que ele utiliza no seu texto vai culminar com a alienação do sujeito na modernidade. Os indivíduos não são mais donos de sua obra de arte. Eles não passam, né? Porque antes o indivíduo ele conseguia fazer aquilo ali, pintar manualmente, a obra de arte era dele, né? Hoje já não é mais, né? Podemos dizer que a obra de arte, o que ele faz já não é. Por quê? Porque é destinada ao mercado. Né? Então, todos esses pontos, né, que Benjamin enuncia em sua obra, né? Valor de eternidade, valor de culto, valor de exposição, fotografia, cinema, teatro. Oi? Luciano, o que me chama a atenção é essa questão da fotografia, né, Ettore? Essa questão da fotografia, ATG, é assim que fala? Isso. A tag me chamou a atenção, que é o deslocamento dos rostos para as paisagens. É muito interessante, porque o Benjamin ele chama a atenção desse deslocamento quando as pessoas elas passam, elas não são mais o foco, né? Mas sim as paisagens. É o momento que as ruas passam a ser o cenário, né? O cenário dos filmes, o foco dos filmes é a natureza. Então, esse deslocamento, ele tem uma razão de ser, né? Tem uma razão de ser. Já é uma coisificação, né? Uma coisificação. Se perdeu o valor de culto. Porque antes... Perdeu o valor de culto. A aura, né? Vai perdendo a aura. Porque antes se pintava nesses cultos, era o que? O rosto. Né? Era uma forma de homenagem às pessoas, o culto da saudade, né? Era uma homenagem às pessoas que partiam, né? Então, assim, exatamente isso. Isso foi se perdendo, né? Em detrimento do valor de exposição. O valor de culto ele foi perdendo, né? Então, hoje é e com o valor então, assim, de exposição, só uma coisa, com o valor de exposição, as pessoas buscam agora possuir a arte, possuir aquele objeto, né? Já que eu não construo mais, eu vou agora possuir isso daí, né? Que é mais um indicativo da mercadoria. E se a gente for pensar, Ettore, nesse momento que Benjamin está escrevendo esse texto,
Eu acho que a gente está vivendo um momento da primeira, segunda revolução industrial. Então, assim, tá muito viva essa questão ainda da exposição, né? Benjamin quer mostrar que durante o tempo o valor de exposição se tornou muito maior do que o valor de culto nas obras de arte. E aí a máquina se transformou num elemento estético e em motivo de encantamento, né? Porque sai o valor de culto, entra o valor de encantamento. E o século XIX foi rico na organização de monumentais exposições. Então, o que a gente vai ver no século XIX é exposições, né? Muitas exposições mostrando, olha, o valor de culto é aquele valor de culto, ou a aura, né? Tudo aquilo ali vai perder. Por quê? Porque esse século XIX, o século XX, vai ser um momento em que vai ter exposições monumentais em âmbito nacional, em âmbito internacional. Há um desejo de dar a conhecer ao público descobertas recentes da técnica. Por exemplo, reúne 700 mil expositores, né? Em 1851, no Palácio de Cristal. Paris, em 1855, constrói seu Palácio da Indústria. Londres atrai o mundo em 1862. Paris, em 1867, atrai ao Coliseu visitante de todas as partes do globo. As exposições se sucedem. Viena, em 1873, Filadélfia, em 1876, comemorando o centenário da independência americana. Paris, em 1878, Trocandeiro, Sydney, Amsterdã, Nova York, as grandes 789 e em abertura oficial do século. Então, o que é isso? As exposições atraem visitantes de todas as partes e comunicam-lhes a mensagem do triunfo de uma civilização industrial que começou com uma xilogravura, né, que a gente precisa colocar isso, não foi isso? Começou com a xilogravura, a litografia, né, a fotografia passando pela câmera e chegando ao cinema, elevando a técnica de se fazer a arte. Né? A produção das obras de arte atingiu um estágio de desenvolvimento que possibilitou a liberação das mãos. A técnica vai possibilitar a modernidade. Toda a preparação dessa civilização da máquina foi forjada por uma justamente esses programas daquele momento do abraço espetacular, obras de arte. Assim, o que tem mais o valor de culto, como a Cirlei falou, ainda existia, né, naquele momento, né, com a fotografia, né, o valor de culto, quando as pessoas se atentavam ainda para o rosto das pessoas, né, que era o culto da saudade. Hoje não, hoje é apenas exposições, é apenas direcionada ao mercado, né, para se vender a obra, né. Em cada momento, essa tecnologia ou essa arte que vai acontecendo precisa resgatar de alguma maneira o valor de culto. Então, na fotografia ainda tem os rostos, né? O retrato. No cinema, ele vai começar a buscar coisas que vão ser um pouco mais, parecendo lá no início da arte, que era um pouco mais mágico ou numa dimensão a mais. Isso vai aparecer nos filmes para tentar resgatar a questão do culto, porque senão ele não consegue ser uma arte, né? Como é definido o cinema como a sétima arte. Então precisa dar alguma cara de valor de culto. Então a gente acaba tendo aí o culto às personalidades, né? Aos atores. Isso é uma estratégia para que aconteça ainda um valor de culto, de algum jeito, que não é mais da arte, mas é esse valor de pessoas, apresentado, exatamente. E os a temas, mulher. isso, e os temas que vão transcender aquela situação, né? Que vão aparecer alguma coisa mais mágica, sobrenatural. Isso vai dar essa cara um pouco mais de arte. Porque sem um certo valor de culto, que não é mais igual ao da arte anterior, ele não pode ser chamado de arte.
Ok, eu acho que a gente pode passar para a autenticidade, né? A gente pulou a reprodutibilidade porque a gente já falou, né? E aí a Isso, gente cai na autenticidade aí, para a perfeito, gente discutir um pouquinho a questão da perfeito. E autenticidade. Mas o autêntico é exatamente a arte, o valor da arte vai falar exatamente entre o pintor, a questão daquele que pinta, né, aquele que pinta a obra, e aquele que reproduz, né? Uhum, Aquele que reproduz a obra. Porque quem perfeito. pinta a obra é aquele que conhece a obra profundamente, né? É Uhum. aquele que pintou, que conhece a obra. E aquele que vai reproduzindo a obra é aquele que o Ettore falou, aquele que é a obra para ele. Então, Que vai ser você vai. direcionado ao mercado, né? Aí tem a Exatamente. questão da destruição da aura, uhum, A que entra destruição na da aula, questão da indústria cultural. a uhum. indústria cultural. Se quiser Exatamente. continuar, Silei, com a autenticidade. Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está ausente, o aqui e o agora da obra de arte, sua existência única, no lugar em que ela se encontra. É nessa existência única e somente nela que se desdobra a história da obra. Essa história compreende não apenas as transformações que ela sofreu com a passagem do tempo em sua estrutura física, como as relações de propriedade em que ela ingressou. Os vestígios das primeiras só podem ser investigadas por análises químicas e físicas, irrealizáveis na reprodução. Os vestígios das segundas são o objeto de uma tradição, cuja reconstituição precisa partir do lugar em que se achava o original. O aqui e o agora do original constitui o conteúdo da sua autenticidade, e nela se enraiza uma tradição que identifica esse objeto, até os nossos dias, como sendo aquele objeto, sendo sempre igual e idêntico a si mesmo. A sua autenticidade preserva toda a sua autoridade com relação à reprodução manual. Eu acho interessante essa parte aí. O que que é aura, né? O que que é aura? Aura é a relação com a autenticidade da Com a obra. autenticidade da obra. Com a autenticidade da obra. Então, Exatamente. existe uma tensão entre o que é autêntico, aura, e a reprodutibilidade técnica. Vai sempre existir essa tensão. Então, o que que é aura? Aura é a relação com a autenticidade da obra. E existe uma tensão entre o que é autêntico, que é aura, e a reprodutibilidade técnica. Quando a autêntica tem aura, ela tem valor de uso, ela tem valor de culto. Entretanto, ela não deixa de ter também valor de exposição. No que ele está falando aqui, eu acho interessante a questão, né, e a gente pode citar como exemplo Leonardo da Vinci, né, quando ele foi pintar a Mona Lisa. Ainda que ele esteja pintando em um papel A4, né, separada por um vidro, né, ainda que ela esteja lá, podemos dizer que até certo ponto ela tem uma aura, pois ela foi pintada por Leonardo da Vinci. Ainda que ela esteja exposta em qualquer lugar do mundo, ela tem algo de uma experiência estética. Por quê? Por Leonardo da Vinci. Da o seu braço, né, e aí o pincel, né, mexeu para um determinado lado. E isso é original. É a Isso é original do historicidade, autor. né? A Exatamente. historicidade. Somente. Então, assim, mesmo que a Mona Lisa fosse pintada por um outro pintor, ela poderia, em determinado momento, ter uma aura, pois a reprodução era manual também. Então, por um lado, Leonardo da Vinci, né, pintando, tá? A gente está falando de autenticidade. Ok, a Mona Lisa foi pintada por ele. Mas por outro autor pintando ali, também ela tem uma certa aura. O problema é que com a reprodutibilidade técnica, ela perde essa aura. Com a reprodutibilidade técnica, há uma destruição da aura. Por quê? Porque qualquer um hoje pode pintar a Mona Lisa, qualquer um hoje pode reproduzir a Mona Lisa. Então, assim, é muito... o aqui e o agora que você falou aí, ele se perde, né? Então, só podia ser pintada a Mona Lisa por Leonardo da Vinci. Então, assim, E ele pintou naquele ali naquele momento momento. histórico, né?
Exatamente, naquele momento ali, por isso o histórico, materialismo, né, histórico marxista, por isso Marx. Marxista, né? Exatamente, né? Então, assim, naquele momento ali, podemos dizer, ali Luciano, tem o fio está na frente da câmera. O fio. O fio. Isso. Aí. Continua. Destruição da aura. O que é aura? A aura é uma figura singular composta de elementos espaciais e temporais, a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Observar em repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de montanhas no horizonte ou um galho que projeta sua sombra sobre nós, significa respirar a aura dessa montanha, desses galhos. Graças à sua definição, é tão fácil identificar os fatores sociais específicos que condicionam o declínio atual da aura. O declínio da aura deriva de duas circunstâncias estreitamente ligadas à crescente difusão e intensidade dos movimentos de massas. Fazer as coisas, entre aspas, ficarem mais próximas é uma preocupação tão apaixonada das massas modernas como sua tendência a supor o caráter único de todos os fatos através da sua reprodutibilidade. Cada dia fica mais irresistível a necessidade de possuir o objeto, de tão perto quanto possível, na imagem ou antes na sua cópia, na sua reprodução. Deste modo, a destruição da aura ocorre quando o valor de mercadoria, fetiche e valor de exposição é maior do que o valor de culto. É exatamente isso. Acho que a destruição da aura está justamente isso, né? O valor de culto é e o valor de exposição, né? Uhum. São dois momentos dos quais é possível reconstituir a história da arte. Então eu tenho um valor de culto e eu tenho um valor de exposição. Exatamente. Anteriormente importava, né? Como Benjamin vai dizer, né, anteriormente importava que as obras de arte existissem, né? Existissem, não que fossem vistas, como as estátuas divinas, esculturas em catedrais da Idade Média, mas à medida que a obra de arte se emancipa, ou se emancipou do seu ritual, abriu a possibilidade delas serem expostas, chegando ao extremo em que importava que as obras de arte hoje sejam vistas do que elas existam, né? Por isso a questão da reprodutibilidade. Do fetiche. E o fetiche, né? Elas, é mais importante que elas sejam vistas do que realmente que elas existam, né? Que elas existam de fato. É isso aí. Isso existe aí. Eu acho que é isso. Existe uma tensão, né, que está posta na obra de arte. Essa tensão é justamente isso, o fetiche, né, da mercadoria, o valor de troca, né, o valor de exposição, né, essa é a tensão que está posta na obra de arte. Exato. Né? Então, quando eu tenho a reprodutibilidade técnica, eu tenho valor de mercadoria, eu tenho valor de troca, né? Portanto, eu tenho um valor de exposição, eu tenho um fetiche, né? Que passa a ser maior do que o valor de culto.